Bom dia, boa tarde, nada. Daí à noite, esse comigo daí vai ficar olhando da vida, também consegue fazer alguma coisa, mas não tem como ser melhor que você. Porque não foi em casa, poderia ir mais, não projeto. Daí cheguei em casa, logo que cheguei, tomando banho, eu falei, meu Deus. Só uma pessoa
O Cleiton já veio de uma família toda estruturada, pai, mãe, tudo certinho, né? Inclusive, uma das coisas, assim, eu era criança e a gente falta de pensar um pouco na situação do segurado. Ninguém vai ao INSS para fazer visita, para passear. Vai que está precisando efetivamente de um benefício, de uma situação que precisa resolver com uma perícia. Então, a qualquer momento, você pode chegar com novas informações. Cláudia Sete, falamos hoje muito aqui sobre tempo seco, sobre calor, ainda temos muito assunto aí, muita informação para trazer sobre essa. Estou falando também de marketing, que está atrapalhando, a gente está recebendo inúmeras mensagens de gente. De agosto, mês passado, portanto, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 1.000 queimadas em todo o estado. A gente confere agora uma reportagem que fala justamente sobre isso. Com lixo acumulado em terrenos baldios, tem quem pense que o fogo possa resolver o problema. Mas, ao contrário disso, só provoca consequências ainda maiores. vem a fumaça, ataca repite, mas eu tenho asma, bronquite, fico ruim, duas semanas cada vez que eles fazem essas fumadas. A Jaciara mora em Guarapuava. No bairro dela, os moradores vêm sofrendo com várias queimadas nos últimos dias. Nesta casa, por exemplo, a calçada ficou cheia de fuligem. Tem as fuligens, uma fuligem preta, ela fica uma semana voando, sujando calçada, sujando carro, sujando para dentro da casa, e a gente nunca sabe quem fez. Eu até vou nessa casa, mas nunca consegui pegar, ver. E quando acontece, a fumaça do nosso tempo, né? Em todo o Paraná, os casos de incêndios ambientais vêm aumentando. Entre julho e agosto, houve um salto de quase 40% no número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado. A maioria resultado da ação humana. São situações de queimadas, terrenos baldios, jogar pontas de cigarros, né, nas rodovias, em matas que já estão secas, né, em virtude de algumas geadas que tivemos pontualmente em alguns locais do estado, né. Casos assim, que poderiam muito bem ser evitados, podem atrapalhar ainda o trabalho dos bombeiros no atendimento de outra ocorrência. Todas as ocorrências elas geram um custo, né, para a gente, geram um custo para o estado, né, e essas ocorrências, por ser um volume muito alto, ela vem onerar muito, né, muito tempo, muito
pessoal, muito material. Então, Aspecto, porque os pais, naturalmente, essa consciência de não cometer esses incêndios, né? Não iniciar isso, e se verificar, presenciar algum tipo de situação dessa, que acione o nosso serviço o mais rápido possível para que a gente possa fazer esse controle, né? Causar incêndios ambientais é crime. A pena prevista pode variar de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. Situate em áreas dominadas por iminente. All right, guys. So we have the first version of Molten Freddy over here. So this is the one that I think looks a bit better. This is the second version of him as well. So this angled everywhere. He has a full body, and he kind of looks like a circus Freddy over here. And this is the version I kind of like better. He's kind of like the new updated version. And he has some sick lights on his body. See what it looks like exactly during the nighttime. I don't know why this Molten Freddy's not fighting us right now. He's oh gosh.
Eu preciso de computador para pôr os textos, pessoal. Eu quero ver. Pera, então fala. Cadê o computador? Diga pra ele quando vem. Deixa eu prender meu cabelo. Aqui. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a todos! Estamos começando mais uma Escola SR Sim, uma escola com 10 dias de duração. Essa escola, com certeza, vai ser uma escola muito bacana, com foco em duplicação, com foco em construção de negócio. Então, eu queria começar desejando para vocês uma excelente semana. Hoje o dia começou incrível aqui para a gente em Presidente Prudente, né? Estou com a nossa VIP do dia aqui do meu lado, a Mar, vai começar já já. E realmente é um dia incrível porque estamos começando num feriadão top em Presidente Prudente. Hoje é aniversário da cidade. Então, aqui em Prudente, hoje é feriado. Provavelmente a maioria dos prudentinos estão dormindo, mas nós estamos aqui com vocês, começando a nossa Escola SR. E o tema da escola hoje, galera, é falar sobre duplicação.
E por que a gente falar sobre esse tema? Por que a gente pegar agora 10 dias focado em duplicação? Tenho certeza que a maioria de vocês, quem aqui quando entrou no Herbalife, já se imaginou Get no Herbalife, já se imaginou milionário, já se imaginou presidente? De verdade, tem alguém de vocês que desde que quando entrou já se imaginou? Eu, sinceramente, tá? Quando eu me cadastrei, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi os Gets, eu achei espetacular. Eu falei, nossa, meu, cara ganha 5 contos, 6 contos, animal. Os milionários, que na época ganhavam 20, né? 15, 20, eu olhei e já falei, eu já não sei se é verdade. E é verdade mesmo. No meu primeiro acesso, eu acreditei nos Get. Depois dos Get, já estava muito longe da minha realidade. E sabe o que é engraçado? Eu lembro do Davi Menezes. O Davi Menezes, ele fala o seguinte, o ser humano, ele consegue enxergar até 10 vezes a sua realidade. Quando ultrapassa 10 vezes a sua realidade, já fica meio, né, nebuloso, já fica meio irreal. E naquela época eu ganhava 400 do meu padrinho. Eu vi os Get falando que ganhava 4 mil, falei, caraca, que top! Aí, mais do que isso, para mim era mentira. Era muito longe da minha realidade. Mas é muito interessante, pessoal, a gente saber onde a gente quer chegar, a gente ter metas claras, ter objetivos, ter sonho, ter desejo. Claro que isso é muito importante. Só que uma coisa que eu queria comentar com vocês no dia de hoje, por que a gente está tirando 10 dias para falar sobre duplicação? Por quê? E primeiro, ainda começando a primeira aula falando sobre propósito. Porque muitas vezes, pessoal, isso é normal na vida. Quando você pergunta para um moleque de 10, 12 anos, para um moleque, que carro que você quer ter quando você crescer? Normalmente o moleque novinho fala o quê? Quero ter, sei lá, uma BMW, quero ter uma Porsche, quero ter não sei o quê. Com 15 para 16 anos, o cara fala, pô, quero um Golf. Quando ele faz 18 e descobre que não vai ganhar carro, ele fala, cara, aquele golzinho top, ajeitado, né? E depois, com uns 20 e pouco, fala, cara, meu, sei lá, aquele gol quadradinho lá, né? Com 10 anos de uso, se eu arrumasse um desse, tá bom demais, vamos precisar ficar pé. É aquela história, a gente vai levando as burdoadas e parece que os sonhos vão se achatando e vão se enquadrando na realidade. E isso acontece não só com, né, um moleque que sonha ter uma Porsche e com 20 e poucos anos de idade sonha com um Fiat Uno. Acontece não só com esse público, como com todos nós. A gente entra na balada querendo ser presidente. E às vezes a gente começa a levar umas burdoadas e fala, nossa, milionário já tá ótimo. Aí daqui a pouco, não, quer saber, cara, se eu chegar no Get, tá incrível. É a mesma coisa. A gente não pode deixar de sonhar. Como o Diron já dizia, quem deixa de sonhar, morre. E tem muita gente que está aí, andando pelo mundo morto e não sabe, né? Vive só para pagar conta. Gente, a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar, tem que sonhar grande. Por quê? Porque a fé cega e o sonho faz a gente, com certeza, ir muito longe na vida. Eu lembro o Renato Mendes falando uma coisa que é bem interessante. Estava conversando com o Beto, né, esses dias atrás, que às vezes a gente precisa voltar a ter a inocência do novo consultor, que isso aí faz a gente ter brilho, faz a gente ter garra. E às vezes a gente vai ficando com mais tempo de negócio e vai perdendo esse brilho nos olhos do início. Lembre-se sempre do dia que você se cadastrou. Lembre-se sempre do seu primeiro mês de trabalho. Lembre-se sempre do momento da sua qualificação, do seu primeiro mês de ativo. Você lembra do seu primeiro mês de ativo? Eu lembro do meu. Cara, para mim, eu já estava fechando presidente no primeiro mês que eu fiquei ativo na vida. Falei, caraca, fiquei ativo, meu, que top! Agora eu vou virar equipe mundial. E é assim que tem que ser. A gente tem que ter esse brilho, porque esse brilho, ele atrai as pessoas. Esse brilho faz as pessoas quererem estar do nosso lado. A gente quer estar perto de quem? A gente quer estar perto de gente positiva, proativa, entusiasmada, com energia, com brilho nos olhos. E é isso que faz o nosso negócio começar a duplicar. E a duplicação vai trazer a nossa liberdade financeira, vai trazer a realização de sonhos. E é isso que eu espero para cada um de vocês, que todo mundo aqui possa também realizar um monte de sonhos, como a gente vem realizando dentro da Herbalife nesses últimos anos. Então, pessoal, para começar, eu vou convidar a minha irmã, que está aqui do lado, membro da equipe de milionários, que faz um trabalho espetacular conosco, para falar sobre o tema construir um negócio com propósito, beleza? Então, estamos abrindo a aula FR. Mar, obrigado por ter aceito o convite. Prazer estar aqui com você. Manda bala, a palavra é sua. Deixa eu agora só me mutar aqui e abrir o dela para não dar confusão.
Agora foi. Todos me ouvindo? Sem reverb, deu certo? Agora foi. Bom dia, pessoal. Que bom todos vocês aqui com a gente. Obrigada por estarem online. Essa é uma aula um pouco atípica, né? A gente vai falar de duplicação, mas é uma conversa que eu hoje estava falando quando a gente começou a planejar esse ciclo, é que é complicado pensar em duplicação, sair construindo um negócio sem você ter a base, né? Sem você ter... para você edificar, né? A gente é filho de engenheiro civil. Para você edificar uma construção, você tem que ter ali o solo preparado, você tem que ter a base preparada, a fundação bem pensada. Então, a gente pensou que para começar a falar então de construção de negócio, primeiro a gente tinha que pensar na fundação da construção que cada um aqui vai fazer. Então, a proposta hoje é agora vocês, se possível, se desconectarem um pouco do externo, deixarem, porque às vezes a gente vai vendo uma aula de Zoom e falando ao mesmo tempo no WhatsApp, acompanhando o cliente, seguindo e desseguindo as pessoas no Instagram. Eu sei porque às vezes a gente precisa otimizar o tempo normal. Mas hoje é uma aula de reflexão que é importante você estar conectado aqui com a gente. Então, eu pedi, na medida do possível, para você se desconectar um pouco do seu WhatsApp, do seu Instagram e estar aqui presente com a gente, com a tua presença inteira, para você poder refletir junto e pensar na base, né, na fundação do negócio que a gente vai falar por 2 semanas sobre a duplicação, né? A maior parte das pessoas, como o Rô estava falando agora, entra na Herbalife sim pela venda direta, né, pelo dinheiro que a gente tem de varejo, mas a gente sabe que o maior ouro que a gente tem nessa companhia é a construção, é a duplicação que a gente está falando aqui agora. E para isso você precisa entender para onde você vai. Primeira reflexão que eu quero trazer antes da gente pensar, eu vou entregar uma ferramenta para vocês hoje, a gente vai falar sobre essa ferramenta e parte da reflexão a gente vai fazer junto e parte da reflexão a gente vai deixar para a tarefa de casa, mas antes de eu entrar na ferramenta, alguns pontos importantes para a gente ter em mente. Primeiro é que as pessoas se conectam com pessoas, né? Teve uma era em que se falou muito de B2B, que é uma expressão que quer dizer business to business, que é de negócio a negócio, empresas falando com empresas. Né? A Herbalife nunca esteve nessa era, né? A gente trabalha com venda direta, sempre foi através de pessoas. Hoje se fala muito mesmo em se tratando de empresa, de corporação, que a gente está na era P2P, que é person to person, pessoas a pessoas. Isso já é uma coisa que é habitual para a gente na Herbalife, né? Não estou contando novidade nenhuma, a gente trabalha marketing de relacionamento e vínculo. Então, se a gente está construindo de pessoa a pessoa, a gente precisa ter uma construção pessoal bem fundada para a gente chegar e abordar o outro, para a gente construir junto. E a gente se conecta com valores, né? Quando a gente fala assim, mas o que é isso de conexão de pessoa a pessoa, né? Essa empatia que a gente tem a ver com valores. Quando os seus valores batem com os valores da outra pessoa, tem uma conexão. E quando isso não bate, né? Quando o valor que você entrega ou que a outra pessoa te transmite não bate, isso gera ruptura. A desconexão muitas vezes vem por uma coisa muito mais significativa do que a gente pensa. Não é simplesmente, não... sabe aquela história de meu santo não bateu? Às vezes a gente sente. Tem a ver com isso, dos valores terem entrado em sintonia ou não. Então a gente tem que pensar na coerência daquilo que a gente está emitindo no dia a dia para os nossos clientes, para os nossos prospectos, para as pessoas que nos seguem, né? Principalmente agora, o nosso dia a dia do que a gente emite de mensagem é muito online, né? Não só agora em períodos que a gente está de quarentena, né? Mas a vida hoje ela é bastante virtual além da vida real. Então, o que a gente está emitindo é coerente, né, com os meus valores? Porque, de repente, às vezes, a maneira que você se expressa não está tendo coerência com o valor que você quer mostrar. E a comunicação, muitas vezes, ela é muito mais do que o outro entende do que o que você está comunicando. Então, como tem sido essa coerência para você? A gente não tem controle do que a pessoa vai interpretar, mas a gente tem controle do que a gente vai emitir. Então, como que você está se expressando e se colocando no mundo aí? Eu dei uma aula parecida com essa na semana passada para algumas pessoas do nosso time. E eu estava falando que a gente precisa ser muito coerente na Herbalife, muito coerente com nossos valores, com os valores da empresa e como essas coisas conversam. Porque, assim, você, às vezes, você pode simular uma coisa para uma pessoa, simular uma coisa para outra pessoa, mas uma coisa que a gente estava falando
nós somos seres integrais, né? Eu não creio que você pode pensar, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma outra pessoa completamente diferente na minha vida pessoal. Eu acho que você pode sim, muitas vezes, controlar ou alterar a tua atitude. De repente no trabalho você escolhe ser uma pessoa mais reservada, ou você no seu trabalho, no Herbalife, você acaba sendo mais expressivo no Herbalife, porque uma coisa que no trabalho é bacana, a gente lida com um monte de gente, e talvez na vida pessoal você seja um pouquinho mais reservado. Ou o contrário, no seu trabalho, você é uma pessoa talvez mais reservada, você não quer expor a tua vida pessoal, e quando a pessoa vai conhecer a tua vida pessoal, você é um pouquinho mais comunicativo. Isso são escolhas de atitude, mas o que a gente não muda é quem a gente é. Né? Independente de como se manifesta a sua atitude, você é uma pessoa só, você é um ser integral. E por que eu estou falando tudo isso antes da gente entrar no tema do propósito? Porque o propósito, quando você vai pensar em propósito para a construção do negócio, a gente não está falando de um propósito só para construir um negócio da Herbalife, a gente está falando de um propósito de vida, né? Porque você é um ser integral. Então, não adianta você falar assim, não, meu propósito na Herbalife é uma coisa, meu propósito de vida é outra. Não, você tem que pensar que o seu propósito de vida, ele serve para um todo, né? Para tudo. E agora entrando então bem no tema de propósito mesmo. O ser humano, para quem acompanha aquele coach Tony Robbins, teve uns 5 anos atrás, ele lançou um vídeo no final do ano dizendo que o conceito de felicidade, que ele entende como felicidade, é você ter progresso. Então, às vezes, felicidade não quer dizer nem você atingir aquele objetivo que você está buscando, mas você sentir que você melhora a cada dia, que você está caminhando em direção àquele objetivo, que as coisas estão acontecendo, que você está conseguindo evoluir. Né? A sensação de progresso, de evolução, ela é o que te dá uma sensação de felicidade. E a gente tem muitos questionamentos ao longo da vida. A gente pergunta, será que eu estou evoluindo? Será que eu estou progredindo? Será que eu mudo de casa? Meu trabalho, será que eu estou bem no trabalho? Será que eu estou fazendo direito? A gente mistura esses auto-questionamentos que a gente tem no dia a dia entre questões práticas e questões existenciais. E às vezes a gente pode ter a sensação de que a gente está correndo em volta do próprio rabo. Né? Será que estão bem? Será que não tem? Às vezes as pessoas perdem a conexão com o propósito delas e não sabem se a vida está caminhando. E uma maneira de você sair desse ciclo, que às vezes parece que você encontrou, que você chegou numa sintonia, você está fazendo um trabalho legal, você está bem na tua família, parece que encontrou e daqui a pouco a coisa cai. Você se pergunta, gente, mas a coisa estava andando e caiu e perdi completamente o rumo. Como é que você sai disso? Né? A maneira que a gente tem é claro que assim, nem tudo são mares de rosa, nem sempre você está vivendo um bom momento no seu negócio e ao mesmo tempo na sua família, ao mesmo tempo na sua vizinhança, na sua família estendida, no seu casamento, né? A vida são vários pratos girando, não quer dizer que todos vão estar girando na mesma velocidade ao mesmo tempo e harmonicamente todos entre eles. Mas como é que você faz para as coisas caminharem com mais harmonia? Você precisa de um fio condutor que é fazer com que a sua vida gire em torno de um propósito. As suas decisões, as nossas decisões só vão satisfazer a gente se elas estiverem girando, servindo um propósito. Sua vida nunca vai ter sentido mesmo e vai caminhar se ela não estiver alinhada a um propósito. E propósito é diferente de meta e de sonho, porque a pessoa pensa, não, então tá bom, meu propósito é que eu quero viajar o mundo, então tudo que eu fizer daqui para frente é para viajar o mundo. Mas viajar o mundo é sonho. Né? Então vamos pensar agora nisso, o que é propósito, o que é meta, o que é sonho. E antes de eu chegar e conversar com vocês a respeito da ferramenta para a gente começar a mapear nosso propósito de vida. Propósito é uma coisa que dá significado para a nossa vida. Propósito sempre tem a ver com o outro, em como você vai servir. Propósito tem a ver com servir. Né? Algumas pessoas já podem ter visto ou visto alguma aula ou lido algum material sobre liderança servidora. Propósito tem a ver com servir, tem a ver com... e aí agora, assim, independente da tua orientação espiritual, religiosa, né? Eu vou falar Deus, mas talvez você tenha outras maneiras de comunicar a tua espiritualidade. Vou falar um nome mais neutro, uma linguagem mais neutra. Mas o propósito tem a ver com a missão que Deus tem para você na Terra. O propósito é uma coisa muito mais profunda do que viajar ao mundo, apesar de que viajar ao mundo é uma delícia. Mas
a gente, quando identifica qual é o nosso propósito na Terra, a nossa missão na Terra, todas as outras decisões, elas podem servir esse propósito. Mesmo a decisão de mudança ou não de casa. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Eu tive um exemplo bom na aula da semana passada, até. Por que uma mudança de casa pode servir ou não um propósito? Então, sonho é o quê? Tá? Eu vou agora começar a colar umas coisas para vocês aqui no chat. Então, aqui vou colocar o que é a diferença de sonho, meta e propósito. Então, sonho, quem quiser olhar aqui no bate-papo, acabei de colar. Sonho é o quê? O que você está fazendo, o que você quer, coisas que você quer conquistar. Por exemplo, você tem o sonho de ter determinado carro, ou uma casa, ou conhecer tais países, ou fazer um curso, ou dar alguma coisa para um filho, um bem, alguma experiência. A meta é como você vai fazer isso. E o propósito é por quê você vai fazer isso, para quem, por quem, qual é o significado por trás, né? Por exemplo, você pode ter o sonho de viajar ao mundo e a sua meta é virar virar milionário, virar presidente, para você ter o recurso que você precisa para viajar ao mundo. E o propósito disso, né? Qual que é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida tem a ver com eu ajudo as pessoas a encontrar a sua melhor versão, se melhorar, terem mais saúde. É diferente. Tá claro por enquanto a diferença entre as coisas? Tô vendo só a Paty aqui na minha janelinha. A Paty Coutinho. Paty, tá ouvindo? Tá claro? Beleza. Vamos lá, então, agora pensando em propósito. Eu vou entregar para vocês agora algumas questões, a gente vai falar a respeito disso, de como identificar o propósito. Antes de colar, eu vou falando, tá? Porque senão as pessoas vão se perder. Então, uma ferramenta de identificação de propósito. A gente vai começar a falar a respeito disso hoje, mas eu vou recomendar que em algum momento, se possível hoje, que vai estar fresquinho, você ter um momento de você se conectar consigo mesmo, com Deus, e você refletir a respeito do que eu vou colocar aqui. Primeiro, para identificar o seu propósito, eu quero que você olhe para trás e faça 2 perguntas. De onde eu vim e como eu cheguei até aqui? Essas 2 perguntas começam a te dar a pista do teu propósito. Então, pensando assim, independente da tua orientação espiritual, religiosa, acho que a gente pode concordar que não é aleatório a nossa vida, né? De onde você veio, onde você nasceu, é uma escolha divina, né? Você foi plantado nessa família onde você nasceu, nessa cidade específica onde você nasceu, nesse contexto social, econômico, político, tudo isso tem a ver com o propósito que Deus tem para você, né? Então Deus escolheu que você nascesse dessa maneira, nessa família, nesse contexto, porque isso começou já a te habilitar e te capacitar para o teu propósito. Isso é de onde eu vim. Então, de onde você vem? Quem são seus pais? Você tem irmãos? Quem que cuidou de você? Você foi criado por quem? Nem sempre a gente é criado pelo pai e pela mãe. Às vezes as coisas acontecem em conjunto, né? A vida não é tão linear, certinho, papai, mamãe, filhinho, né? Existem outros contextos familiares. Então, de onde você veio? Você nasceu onde? Em que cidade? Em que estado? Né? No país onde você nasceu, essa cidade está posicionada num estado que como qual que é o clima, a família onde você nasceu, economicamente, como que ela estava naquele momento, como estava as pessoas que te criavam, o que estavam vivendo naquela época, qual era o contexto, você nasceu durante a ditadura, eu nasci no fim da ditadura, né? Qual era o clima daquele momento? Já parou para pensar, quando você chegou no mundo, como estava o teu redor, o que estava acontecendo em volta, de onde você veio? Então, a primeira coisa, poxa, eu tenho esse pai, essa mãe, ou nasci desse pai, dessa mãe, mas fui criado por esse avô que é assim, e tive tantos irmãos, ou convivi tanto com primos ou amigos, ou tive esse vizinho, ou esse tio, essa pessoa que me impactou, foi super significativa. Eu, por exemplo, tive um tio que foi, assim, o grande impacto da minha vida. E ele é um tio que fala muito a respeito de quem eu sou, porque ele é profissional de educação, né? Ele já faleceu, infelizmente, mas ele é professor de educação física, super comunicativo,
escrevia super bem, escreveu vários livros e cantava lindamente. E aí você vê hoje, eu e o Rô trabalhando com, não esporte diretamente, mas com qualidade de vida, né? Eu sou cantora, ele era cantor, eu adoro escrever. Então você vê que assim, as pessoas de onde você veio te impactam pro resto da sua vida. Então é a primeira coisa que você começar a pensar. E não é aleatório, né? Essa pessoa que te impactou, que te criou, esse ambiente onde você nasceu, às vezes a gente tem lembranças de dor, mas mesmo assim a gente precisa tentar entender de onde a gente veio. Quase terapêutico o processo. Depois que você olhar para trás e investigar, né, de onde você veio, você tem que pensar, e como que eu cheguei até aqui, né? Até aqui onde? Até aqui é global, até aqui onde você mora hoje, até aqui com a pessoa com quem você se casou ou você não se casou, você é mãe solo ou é solteiro, como você chegou até aqui, com quantos filhos você tem ou com quantos filhos você não tem, como você chegou até aqui do trabalho que você faz, da faculdade que você escolheu fazer, como que você chegou até aqui. E aí, como você chegou até aí onde você está hoje, não é só vontade divina, né? Porque aí nós temos o livre-arbítrio. Aí já é um trabalho a 4 mãos, né? As suas 2 mãos e as mãos do Criador. Como você chegou até aqui tem a ver com as escolhas que você fez. Claro que eu creio que Deus, o universo, ele vai te balizando. Se você sai muitas vezes, talvez, da rota do teu propósito de vida, eu creio que Deus tem seus mecanismos para ir te trazendo de volta, para ir corrigindo as suas veredas. Mas como você chegou até aqui tem, então, a ver com isso. Quais foram as escolhas que você fez, olhando para trás, que te trouxeram onde você está? E essa ferramenta de identificação de propósito, ela é dinâmica, né? Porque daqui 6 meses, olhar para trás, o que a gente está fazendo hoje já está atrás. Então, você pode usar essa ferramenta, assim, 2, 3 vezes por ano, você pode sempre investigar as escolhas que está fazendo e para onde está indo. Então, para identificar o propósito, olhando para trás, as 2 perguntas são de onde eu vim e como eu cheguei até aqui. Tá? Eu vou entregar 6 perguntas para vocês na ferramenta. Bom, aí investigamos de onde a gente veio, como chegamos, identificamos, então, onde é que Deus nos colocou, como eu cheguei até aqui, nada é aleatório, não existem coincidências, ótimo, então isso já começa a me dar uma pista. E agora, né, segundo momento, a gente olhou para trás, agora a gente vai olhar o agora, é olhar para dentro. Então depois que eu entendi de onde eu vim e como eu cheguei até aqui, eu vou pensar, por quê? E essa é assim, gente, é a que mais faz a nossa pergunta, assim, a cabeça explodir. Você fala, por quê? Por que que as coisas foram assim? Então eu nasci, fiz essas escolhas, agora eu tô aqui, mas por que que eu tô aqui? Aí você vai entender, então, consequências, causa e efeito, né? Você vai ver, então, bom, eu nasci em tal lugar, fiz tais escolhas, então eu tô aqui porque isso com isso deu, né? 2 mais 2 deu 4. Então, você vai fazer um diagnóstico da sua situação atual, olhando para dentro, olhando para agora, por quê? Né? E pensando que, assim, tudo não é aleatório, porque tem a ver também com o seu propósito. Né? Não se joga fora nada, né? Para Deus nada passa batido, né? Para a criação, para o universo, nada passa batido. Então, esse porquê, procura sempre olhar para a tua história com carinho, né, para você mesmo, sem julgamento, tipo, poxa, mas por que é que eu fui fazer tal escolha e tal outra coisa, né? Por que você precisava estar aqui agora avaliando isso e quem sabe erros talvez que você cometeu não te capacitem para ser um instrumento depois para alguma outra pessoa, né? Então sempre procura fazer todas as investigações, análises com carinho. E aí a gente vai olhar para frente, né? O terceiro momento. Então, o primeiro momento para trás, de onde eu vim, como eu cheguei até aqui. O segundo momento, agora, para dentro, por quê? E a gente vai para o terceiro momento, que é começar a pensar lá na frente, o futuro. As perguntas são, para quê? Para quem? E para onde? Como eu falei para vocês, o propósito, ele tem a ver com o outro. O propósito não é o sonho que você tem de viajar ao mundo. O propósito não é a meta que você tem de ser presidente da Herbalife. O propósito é uma coisa que vai servir, né? Então, assim,
Uma vez eu fiz um curso com um poeta que hoje está bem conhecido, que é o Fabrício Carpinejar. Talvez alguns de vocês sigam ele no Instagram, ele tem programas de TV, ele é super divertido. E eu fiz um curso com o Fabrício que eu mostrei para ele algumas letras de música que eu componho. E aí eu falava assim, nossa, Fabrício, mas será que eu falo tanto de mim, da minha vida, quando eu estou compondo? Será que isso faz com que eu conecte com as pessoas? Porque eu tô falando de mim. E ele falava, Marcelo, você tem quintal? E na época eu morava em apartamento. Eu falava, não moro em apartamento. Ele, não, mas assim, pensa num conceito maior. Tipo, todo mundo tem quintal. Nem que se você morar num prédio, o teu quintal é a área de lazer, nem que for a entrada do teu prédio. Mas assim, todo mundo tem quintal, todo mundo tem portaria. Quando você fala de uma coisa sua que é comum para todo mundo, você está sendo universal, né? Então, pensando nisso, vou falar para vocês a respeito de análises minhas para te dar uma pista do teu propósito. Porque assim, quando eu falar para vocês do que eu enxergo como meu propósito de vida, é capaz que você fale assim, nossa, mas esse propósito que a Marcela identificou para ela, eu super enxergo para mim. E por quê? Porque vocês acham que é aleatório que a gente está conectado aqui, todo mundo, trabalhando na Herbalife? Se a gente tem essa egrégora, né, esse grupo de pessoas juntos, a gente trabalha, claro que mesmo dentro da Herbalife, tendo o mesmo trabalho, cada um tem o seu jeito que só você tem dentro do seu propósito, que é único, né? Cada ser é único, né? Todo mundo é especial e tem algo exclusivo. Mas o que eu identifico como propósito meu pode ser que reverbere em você. E depois para pensar qual é o teu propósito, que não tem nada a ver com o meu, e que é a tua forma particular. Meu propósito, eu enxergo que eu venho sendo preparada desde que eu nasci, isso desde quem é meu pai e minha mãe, onde eu nasci, as coisas que eu vivi a minha vida inteira, do porquê que eu tô aqui agora, e como eu enxergo o meu futuro, tem a ver com meu propósito ser um instrumento para outras pessoas encontrarem os seus propósitos. Meu propósito é ampliação de consciência. E também tem a ver com as pessoas encontrem e construam a sua melhor versão. Talvez você tenha algo a ver com isso, porque todo mundo aqui é coach, né? Todo mundo aqui é consultor de bem-estar, então pode ser que seu propósito tenha a ver com isso, né? Ser um instrumento para que as outras pessoas mudem de vida, ser um instrumento para que as outras pessoas tenham mais saúde, então possam ser pessoas mais capacitadas, mais fortes, ter uma vida mais longa, uma qualidade de vida. Seu propósito provavelmente está ligado a isso. Lembrando que é para o outro, então, né? E uma coisa que eu acho que é importante você ter em mente é que às vezes eu vejo muito as pessoas falam assim, eu mudo a vida das pessoas. Meu propósito é que eu vou mudar a vida das pessoas. Na verdade, vamos pensar que assim, já que comunicação é tudo, vamos pensar numa linguagem que ela seja um pouquinho mais, se é que eu posso dizer assim, correta. Mudar a vida dos outros, a gente não muda, né? A pessoa é que muda a própria vida se ela quiser. A gente não tem condição nenhuma de mudar a vida do outro, né? O outro é que faz as escolhas. Então, a gente é sempre um instrumento. Então, pensar assim, você vai ser um instrumento, vai ser através, talvez, de uma palavra, através do acompanhamento que você vai fazer, do resultado do teu cliente, através do acompanhamento que você vai fazer, do trabalho do teu consultor. Você vai ser um instrumento para apontar caminhos, maneiras, métodos, produtos, enfim, não sei. Você vai ser um instrumento. Mas por que eu acho importante isso? Porque às vezes as pessoas podem ter um bodezinho de pensar, lá vai ela se achando, muda a vida das pessoas, coitada. Sabe assim, às vezes as pessoas pensam, que ego, né? Se acha. E na verdade, quanto melhor a gente se comunica, as pessoas vão nos compreender melhor, né? E acho que vão ter mais apreço pela nossa companhia. Então, digo isso porque eu acho que muita gente aqui deve, sem querer, né? Porque é uma questão de linguagem, dizer esse tipo de coisa. E a gente é um instrumento, né? Bom, eu, musicista, acabo sempre tendo metáforas nesse universo, mas eu penso que a gente é como uma flauta. Se você é um instrumento, uma flauta, para que o teu propósito passe através de você, né, para que Deus trabalhe através de você, toque uma música através de você e possa atuar na vida do outro através de você, seja qual for o formato do teu propósito, quanto mais alinhado você estiver nisso,
mais a tua vida vai caminhar para todas as decisões que você for tomar. Então, eu estava dando essa aula na semana passada e a Lucélia, que deve estar online aqui, a gente começou a conversar sobre assim, como decisões tipo mudar de casa. Você pensa, mas gente, eu vou usar agora essa ferramenta de saber o meu propósito para todas as decisões, para todas as decisões. Quando você entende por que você nasceu, né? Dizem que a gente nasce 2 vezes. O dia que a gente nasce fisicamente e o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Então, a hora que você identifica por que você nasceu, qual é o teu propósito, fica muito mais fácil tomar decisão. Ainda que as coisas mudem, porque o contexto muda, né? As coisas, por exemplo, quem sabia que a gente ia passar em 2020 por tudo isso que a gente está passando, né? O contexto muda ao nosso redor e às vezes a gente tem que tomar novas decisões. Mas se você tiver plena consciência do teu propósito de vida, você vai tomar essa decisão mais em paz e até vai ter mais condições depois de avaliar essa decisão. Ah, essa decisão que eu tomei querendo servir meu propósito, está servindo mesmo? Poxa, não, eu me enganei, eu achei que ia ser assim, mas foi assado. Você tem muito mais condição de avaliar a tua vida. Por exemplo, na questão da mudança de casa da Lucélia. Ela estava falando que mudou de casa, a Lucélia não gosta muito de usar transporte público, ela era uma pessoa mais reservada, e ela perdia muito tempo no transporte público. Por fim, a Lucélia tomou uma decisão de de ter um espaço caseiro. Então, ela se mudou para uma casa, num bairro na Zona Leste, e eu até visitei recentemente o espaço dela, uma graça, e a casa dela. E o propósito de vida da Lucélia, que ela estava falando, uma das coisas dela é que um propósito muito claro para ela é levar alegria para as pessoas, é alegrar as pessoas, é trazer a pessoa para um estado de se sentir bem, que ela consiga enxergar a vida dela melhor. A Lucélia, ela tem esse canal, e quem conhece a Lucélia sabe disso, porque a Lu é super agradável, uma pessoa muito leve. Então, realmente, quando você está com ela, parece que dá sabe, se você tem algum peso, alguma coisa, geralmente isso vai, ela te ajuda sair disso. E olha que propósito de vida mais lindo. E quando ela estava nessa vida de ficar no transporte público e não gostava e investia muito tempo em transporte, ela ficava mais estressada. E isso interfere no propósito de vida dela, né? Então, ela está numa casa em que é o espaço dela, otimizou o tempo dela, as coisas ficam do jeito dela, ela se sente melhor, ela fica mais feliz, ela fica mais centrada e conectada e ela é um instrumento melhor. Então, as decisões que você toma, que te tornam um instrumento melhor, vão fazer com que você exerça o teu propósito melhor. Então, mesmo uma decisão de mudança de casa da Lucélia foi. E olha só como que nada é aleatório. A Lucélia, ela é casada com o Juninho, o famoso Will Smith, para quem conhece o casal. E o Juninho, ele é enfermeiro, está na linha de frente para lidar com o Covid. Conta histórias assim super delicadas, desafiadoras, e o Juninho é um cara super gente fina, ele é super bacana, produto do produto, né? Já quase ganhou desafios de coach, assim, um cara top. E tem essa missão tão bonita de trabalhar pela vida do outro, né? Pela saúde do outro, e que, por fim, põe ele em ambientes pesados. E se casou com a Lucélia, que tem como um dos propósitos de vida aliviar a vida do próximo. Olha, fica até arrepiada. Olha como não é lindo, né? Não é à toa que essas pessoas se conectam, né? O propósito de um serve e edifica o propósito do outro. Você começa até a enxergar o mundo ao teu redor diferente, né? Quando você consegue se alinhar nisso. Então, quando você começar a identificar o teu propósito, decisões bobas, que parecem bobas, toda vez você pensa, será que eu compro essa roupa? Fala assim, bom, essa roupa me serve o propósito? Vou ficar mais agradável? Financeiramente, faz sentido? Né? Vai me deixar, se eu não posso gastar com isso, então eu vou ficar agoniada se eu comprar essa roupa, não vou ser um instrumento melhor. Né? Acho que você pode sempre pensar nisso, essa decisão está me transformando num instrumento melhor, mais potente para servir o meu propósito ou não? Aí, gente, é uma coisa muito boa de você começar a balizar as coisas que você começa, os passos que você dá na vida. E foi como eu te falei, a vida, ela muda, né? O contexto muda, então não tem problema. Decisões que você vai ter que mudar, decisões que talvez você tome hoje, né? Pensando nessa aula, pensando, não, tal decisão
eu vou tomar, vai me transformar num instrumento mais potente para eu servir o meu propósito. E daqui 6 meses você pega essa ferramenta de novo. Aliás, não colei para vocês, né? Vou colar agora as perguntas. Tá, daqui 6 meses você pega essa ferramenta das 6 perguntas, né? De identificar propósito. Que é olhar para trás, pergunta 1, de onde eu vim, pergunta 2, como eu cheguei até aqui. Porque essa aula está gravada, se a pessoa está assistindo a gravação, já anota. Identificando o propósito, para trás. Primeiro momento, pergunta 1, de onde eu vim, pergunta 2, como eu cheguei até aqui. Segundo momento, agora para dentro. Terceira pergunta, por quê? Terceiro momento, olhando para o futuro, para frente. Quarta pergunta é para quem? Quarta pergunta é para quê? Quinta pergunta é para quem? E sexta pergunta é para onde? Quando você responde tudo isso, já te dá uma pista boa do teu propósito. Então, quando você tem isso bem definido, você vai conseguir avaliar melhor. Estou progredindo, estou me transformando uma pessoa melhor, as minhas coisas estão caminhando, o meu universo interno está atendendo o meu universo externo. E aí fica muito mais fácil até você começar a entender seu sonho, suas metas, esse sonho de vida que você tem. Eles provavelmente servem o teu propósito, tem a ver com isso. E as suas metas de como vão chegar lá, de como chegar lá, tudo acaba servindo esse propósito também. Uma coisa que você pode se perguntar quando você chegar assim, eu acho que o meu propósito é tal coisa. Para você investigar esse propósito, tipo, cheguei nele, você pode fazer uma 7ª pergunta que é: a vida de quem eu estou melhorando com esse propósito? Aí, se você é capaz de responder bem essa pergunta, aí eu acho que você chegou nesse propósito, sim. Você chegou numa coisa legal. Estou olhando aqui minhas notas, se eu falei de tudo. Eu acho que sim. A gente pode abrir alguma conversa? Pode? Sim. Então, o Rô liberou aqui 5 minutinhos para a gente conversar. Quem quiser falar a respeito, falar de alguma experiência que teve, algum insight que teve aqui com isso. Os áudios estão liberados. Os áudios estão liberados. Quem quiser se desmutar e conversar, estamos ouvindo. Beijo para a Tia D, que mandou um beijo. Marcelo, aqui, Evandro. Você poderia falar Aqui, o Evandro está perguntando de falar de valores. Valores, Evandro, são as coisas que você acredita, né? Os valores que você tem, geralmente eles vão ter a ver com o teu propósito também, né? Tem uma outra aula que depois a gente combina, Rô, que chama liderança servidora. A gente combina numa próxima falar sobre isso, né? A gente fala sobre valores, sobre caráter, sobre as coisas que a gente constrói e as coisas que a gente vai... Caráter é algo em construção, né? E valores são aquelas coisas que a gente nasce, tem a ver com as perguntas de trás, né? Da onde você veio, como você chegou, aonde você chegou. Isso tem a ver com seus valores. Então, por exemplo, você pode ter um valor, né? Indo para aquele raciocínio do Fabrício Carpinejar, então eu vou dar um exemplo meu que provavelmente pode reverberar com você. Um valor meu é lealdade. É um valor muito, para mim é muito forte. Uma coisa, quebra de lealdade, para mim é um negócio que... Tem gente que não, tem gente que alguém dá uma mancada, você fala, bola para frente e segue, né? Tem gente que isso é uma coisa que não pega tanto. E não tem problema, isso não quer dizer que essa pessoa é melhor ou pior. Só não é uma coisa, um valor tão assim para ela. Para mim é um valor de lealdade, ele é uma coisa muito, muito forte para mim, né? Então, se você for avaliar, o meu pai, o Rô pode até, que me deixa mentir, meu pai é um cara super leal, é um cara ponta firme, assim, uma pessoa super coerente. Então, tem a ver de onde eu vim. E aí, o seu valor, ele tem que estar ali alinhado com o teu propósito, com o que você está fazendo no dia a dia, e provavelmente são coisas que te conectam. Então, se você conhece alguém como um cara ponta firme, leal, alguém que você com certeza vai... Putz, os valores entraram ali e se reverberaram entre si, é coerente. E se você conhece alguém que você fala, puta, aquele ali pode dar uma mancadinha, já é uma coisa que não vai te ajudar... Vai ser uma ruptura que você vai ter, vai ser um ponto de desconexão, talvez você não consiga se conectar com essa pessoa. Mas assim, como é que eu melhoro meus valores? Como é que eu construo valor? Valor é uma coisa que né?
Caráter, às vezes a gente pode ter uma coisa de construção, mas valor é. Quem mais? Tem pergunta do Ângelo aí. Ângelo, como posso ter certeza que respondi corretamente todas as perguntas, sem ilusão, com influência de como estou hoje? Ótima pergunta, Ângelo. Eu vou te falar um negócio, e aí eu peço licença novamente pelas orientações espirituais aqui. Cada um tem, então assim, adapta para a tua linguagem espiritual. E eu vou adaptar para uma linguagem Herbalife, para ficar bem claro. Todo mundo aqui tem liquidificador, concorda comigo? Né? Acho que se eu posso dizer que tem um eletrodoméstico, todo mundo aqui tem, é liquidificador. O liquidificador, se ele dá defeito, ele tem condição de se consertar? Não tem, né? Você concorda? Já viu seria ótimo. Imagina aqueles Oster lá do teu espaço, quando quebra, se eles fossem autoconsertar, isso é maravilhoso, mas infelizmente a gente sabe que não. Como é que se conserta um liquidificador? Você pega o manual de quem inventou aquele liquidificador e lá está escrito para que serve, como é que faz, como é que conserta. Então, quem que entende do funcionamento do liquidificador e se ele quebra, quem que entende de como que conserta esse liquidificador? É o criador do liquidificador, concorda? E pensando então que você é um liquidificador, pensando que você é um instrumento, por uma metáfora que para mim é mais fácil, a forma de você entender se você respondeu corretamente é você perguntar para quem te criou. Porque tem uma coisa que a gente falou até na aula, ainda bem que você fez a pergunta, que eu não tinha falado disso. Às vezes a gente fala uma coisa assim, eu vou escutar meu coração. Vou escutar meu coração, porque aí eu vou conseguir chegar lá. Gente, esse lance de escutar o coração é a maior roubada que pode ter na vida de uma pessoa, porque o coração se engana. Eu já fiz pode falar palavrão, cada merda, eu já tomei cada decisão nada a ver, porque eu tô escutando meu coração, porque o coração se engana, gente. O coração às vezes se ilude, o coração começa a misturar sonho com meta, com propósito. O coração, a gente é humano, né? A carne, ela é fraca, se diz, né? Então, o coração, ele é humano. E tá tudo certo o coração se enganar, não tem problema. Então, se você quer responder bem essa pergunta, conversa com quem te criou. Por isso que eu te digo, pega essa ferramenta dessas perguntas e entra no que eu gosto de chamar de lugar secreto. Vai pro teu lugar secreto. O que é o teu lugar secreto? É o teu momento de oração, é o teu espaço de meditação, é aquele momento em que você para, se concentra e entra em contato com o Criador. Então, quando você fizer essa análise, leva para ele, né? Leva para, não sei como você chama, não sei se você medita, você ora, ou se você faz não sei. Não sei o que é que você usa para se conectar, mas vai para o teu lugar secreto, se conecta, que com certeza ele que te criou vai conseguir te dizer se você respondeu corretamente as perguntas ou não. Tem mais um. Como você teve acesso às pessoas? De certa forma, elas mudaram, mas regrediram. Isso significa que você não cumpriu o seu propósito de fazer diferença na vida das pessoas? Ótima pergunta, Amanda. Se quando você atuou como instrumento na vida do outro e a pessoa não necessariamente progrediu ou regrediu, tem a ver, Amanda, com o que eu te falei, que você não muda a vida de ninguém, né? Você serve como um instrumento. Então, assim, para mim eu já passei por esse tipo de frustração, de estar ali como instrumento e parece que a pessoa vai, mas ela não vai. Mas também essa é a minha avaliação, você entende? A gente não pode julgar, às vezes, o que você está enxergando da vida do outro. Aí, se você for para a liderança tribal, por exemplo, o nível 1 é um nível super agressivo, que a pessoa ela é ali porrada. E quando ela evolui para o nível 2, que é um nível que você fala, ai, ó vida, ó céus, ó azar, às vezes a pessoa que tinha muita energia, ela parece que perdeu a energia. Você fala, nossa, aquela pessoa andou para trás, ela era tão animada e agora está desanimada. Por fora parece que ela regrediu, mas por dentro ela progrediu, porque ela percebeu que a vida não é uma droga, como é o nível 1. Ela percebeu que a vida dela que é uma droga, que ela precisa melhorar. Então ela passa por um momento de letargia. Então é complicado você julgar o outro, né? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, Amanda, você tem que pensar, você está sendo um bom instrumento e dar o tempo da pessoa. Porque às vezes parece que ela regrediu, mas ela está no processo dela. Pode ser que ela está a caminho. Pode ser que ela esteja progredindo, mas você de fora não consegue entender. Foi? Meu chefe tá com cara aqui de que deu, né? Então foi, gente. Deixa eu falar, tem um videozinho aqui de 3 minutos para passar pra galera. Troca o áudio comigo. Eu me muto, é isso? Isso. Dá só um joinha assim pra mim, se vocês estiverem me ouvindo. Tá legal o áudio? Estão me ouvindo? Deixa
Show! Queria pedir aqui uma salva de palmas para essa linda, gata, maravilhosa, minha cara, né? Marcela Ribeiro. Show de bola. Bom, pessoal, eu acho muito legal ver como as pessoas são diferentes, né? Eu e a Má, a gente é irmão, a gente é igual, mas a gente é diferente. Ela tem habilidades que eu não tenho, né? Por exemplo, canta, toca violão, toca flauta, toca gaita, toca piano, toca saxofone. E eu toco organização, toco o time pra frente, coloco pilha na galera, cada um toca alguma coisa, né? Toca fogo. Toca fogo na galera. O Evandro perguntou, fala de valores. Se fosse eu ia falar, você quer tabela de cliente premium ou de consultor? Você sabe assim, eu sou mais prático, né? Cada um tem uma linha, né? Mas é muito legal ver que assim, a gente tem um time sensacional, com pessoas incríveis e cada um com habilidades diferentes e que a gente se completa. Isso é muito legal. E eu vou colocar aqui um vídeo, né, que com certeza tem tudo a ver com a aula de hoje, que a Má falou sobre propósito, e eu quero falar sobre você tá sendo quem você nasceu para ser, né? Basicamente, esse é o tema desse vídeo, é bem curtinho, depois a gente vai para o fechamento. Vamos assistir todo mundo junto aqui. Essa frase, cara, essa frase parou meu mês. Ele falou assim, você tá sendo o que você realmente nasceu pra ser ou você tá sendo o que dá pra ser? E quando a gente começa a agarrar todas as oportunidades que aparecem, todas as bolsinhas, todas as caixinhas, a gente vai sendo o que dá pra ser, não o que a gente realmente nasceu pra ser. A gente não tá vivendo uma vida realmente incrível. Entenda uma coisa, não dá pra fazer tudo. Você vai ter que entender que uma hora você vai ter que dar o pique do jogo. Não tem aquele pique que faz o gol e que ganha a Copa do Mundo? E não dá pra dar esse pique toda hora. Você precisa escolher qual é a hora de dar esse pique. Qual é essa hora? Então, a gente precisa começar a ser mais seletivo. Nem todos os amigos valem a pena. Nem todas as companhias são realmente boas. Nem todos os lugares são pra gente. Nem toda viagem é uma super viagem. Nem todo filme é um bom filme. A gente tem que pensar o seguinte, dinheiro vai e vem, mas o tempo não volta nunca mais. O tempo não volta, cara. A vida é uma só. E o tempo ele é muito valioso. Sabe por quê? Porque imagina o homem mais rico do mundo. Hoje, nesse momento, o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Imagina que o dono da Amazon está em câncer, em estado terminal. Quanto de dinheiro você acha que ele pagaria por ter mais 5 anos de vida? Todo o dinheiro do mundo. Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia sequer a mais. Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia sequer a mais, por que que a gente nem vende? A gente dá o nosso tempo. A gente entrega de mão beijada para pessoas, para coisas, para situações que não merecem um segundo do nosso tempo. Então a gente tem que começar a ser mais seletivo, cara. Eu vou ver esse filme? É sério mesmo que eu vou ver 7 temporadas dessa série? Essa série vai me tornar alguém melhor mesmo? É sério? Essa série vai me tornar um homem melhor? Ou essa série vai me incentivar a trair meus amigos, trair minha esposa, ser uma pessoa de menos caráter? Então é sério que eu vou... Mano, imagina, uma série tem 50 minutos. Tem série que cada temporada tem 14 episódios. E tem série que tem 8 temporadas de 14 episódios. Faz a conta. 8 vezes 14 vezes 50. Cara, você perdeu a full ali uns 3 meses. Sem dormir. Você simplesmente riscou do seu calendário assim, ó. Peraí, deixa eu ver qual que eu vou abrir mão. Não, eu não quero ter vivido agosto, nem setembro e nem outubro. Arranca da minha vida isso aí. E depois quando chega lá no final você fala, eu queria ter mais uma semana. Mas você teve. Você teve, brother. Mas você rasgou. E hoje a gente tem a oportunidade de ter esse tempo. Então eu penso o seguinte, o tempo não dá para escolher de trás para frente. Ou melhor, o tempo não dá para escolher de frente para trás, né? Mas a gente pode escolher de trás para frente. Então saiba que hoje é o minuto zero da nova vida. Não dá para escolher viver o minuto zero no minuto final. Não tem como. Quando chegar no minuto final, já era. Acabou. Não dá para escolher. Peraí, às vezes a gente brinca, tem brincadeiras e coisas que a gente faz que a gente pega o timer, né? Ou tem coisas tipo assim, por exemplo, já aconteceu da gente fazer uma entrevista, uma reunião, alguma coisa, que você bota o timer a 1 hora e acabou. Mas aí, tipo, não, vamos fazer mais um pouquinho, você roda o timer de novo. Só que no time da vida não é assim, cara. Quando o ponteiro aponta ali, acabou. Não tem mais. Vou voltar. Não dá pra voltar, cara. Entendeu? Você perdeu a vida do jogo, não tem mais outra vida, cara. Nesse jogo aqui, você só tem uma vida. Nesse jogo aqui, é só uma chance. Tem horas, a gente tava jogando Resident Evil esse tempo atrás, tem chefão que às vezes a gente não precisa enfrentar ele. A gente só tem que correr. E tem horas que a gente quer enfrentar tudo, tem hora que a gente quer peitar tudo, tem hora que não. Às vezes é simplesmente ignorar. Deixa passar. Então tem discussões que não vale a pena entrar. Tem situações que vale a pena você falar, tem razão. Vale a pena a gente perder 5 horas? Vale a pena a gente perder... Tem razão, brother. É isso aí. Continua com a tua opinião e vai viver tua vida, velho. Vamos ser mais seletivo. Vamos dedicar o nosso tempo valioso, que muita gente, nesse exato momento, pagariam bilhões, talvez trilhões, para ter 1 segundo a mais. E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas 1 segundo. A gente tem anos pela frente.
Só que agora a gente pode escolher no que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo, que é o nosso tempo. Então vamos dedicar esse tempo para coisas realmente valiosas, para coisas que realmente importam, para coisas que realmente vão somar e vão transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco diário. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta. Onde eu vou investir o meu tempo? Acho que é isso. Seguinte, uma frase, essa frase, cara, ela... Show de bola! Esse vídeo eu coloquei pra gente refletir sobre o tema de hoje, o propósito, né? Quando a gente conhece o nosso propósito, quando a gente entende o nosso propósito, que a Má muito bem falou hoje, a gente sabe exatamente onde dedicar o nosso tempo, onde dedicar nossa energia. Sabe o que é engraçado? Quando eu penso, né, na minha história dentro da Herbalife, eu já contei isso em alguns treinamentos, alguns workshops. No começo, quando eu era moleque, meu sonho era ser jogador de futebol. E depois eu pensava, caraca, eu não virei jogador de futebol, eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Eu achava que eu jogava bem, mas acho que nem todo mundo achava também. Mas, de verdade, talvez eu não tenha dedicado tanto nisso para ser um jogador de futebol. Depois eu achei que eu fosse ser engenheiro. E no final, também não virei engenheiro, né? Morei fora, aprendi alemão, fui para a faculdade de engenharia mecânica e não virei engenheiro. E hoje eu olho para trás e as decisões que eu tomei. E, sinceramente, eu acredito que se eu tivesse sido outra coisa do que não um consultor da Herbalife, provavelmente eu não teria tocado a vida de tantas pessoas como a Herbalife me permitiu. E eu entendo isso, principalmente olhando aqui a carinha de vários de vocês aqui, que eu sei que direto ou indiretamente eu pude tocar positivamente e ajudar a mudar a vida. Isso daí me faz ser com certeza muito mais feliz e me faz eu me sentir completo sabendo que eu ajudo tanta gente aí fora de maneira direta ou indireta. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui também já são e serão um instrumento de mudança na vida de muita gente. E isso, pessoal, para a gente encerrar o primeiro dia de aula, tem tudo a ver com duplicação. Se você quer impactar a vida de mais pessoas, entenda que a duplicação ela é necessária. E para isso a gente precisa aprender os fundamentos da duplicação, que é o que vai ser falado nesses 10 dias a partir de agora, para a gente sim poder impactar a vida de mais e mais e mais e mais pessoas. Pessoal, só um detalhezinho para a gente terminar essa parte. Cada um aqui tem uma história de vida diferente. E as pessoas que você convidar, ela não necessariamente vai passar pelo mesmo que você passou. Nem, né, pelas dificuldades e talvez nem tanta facilidade em algumas áreas que você tenha facilidade. Cada um passa pelos estágios que ele próprio precisa para mudar de vida, que ele próprio precisa para, né, chegar num nível diferente na Herbalife. Então, não tenha receio de convidar pessoas e de recrutar. Eu falo isso quando a gente começa a falar de duplicação, porque eu vejo que algumas pessoas têm medo, né, de trazer pessoas. Falam, nossa, e se eu trouxer uma pessoa e ela não der certo? E se eu trouxer uma pessoa e não for para ela? Mas isso aí quem tem que decidir é ela, e não eu, e não você, entendeu? Então, a gente sim, para a gente impactar a vida de mais pessoas, é importante a gente entender o que a gente faz, o nosso propósito, mas também trabalhar forte com esse foco de duplicar, de trazer mais pessoas para levar o nosso propósito adiante. Para encerrar, pessoal, quero promover aqui, né, passar para vocês, para não enrolar muito, eu vou jogar bem rapidinho as promoções e jogar no que a gente tem acontecendo esta semana e na próxima semana. E também eu vou fechar promovendo o nosso próximo palestrante, quem vai falar amanhã às 8 horas da manhã. Então vamos lá. Sobre promoção incremental, eu não vou ficar explicando, todo mundo já sabe fazer. Eu só quero que cada um aqui, né, saiba o seu volume médio até dezembro para ganhar o influencer, mas o principal, sobre a promoção do CRM, esse é o último mês. Rô, eu ainda não sei qual é o volume que eu preciso fazer esse mês. Então, manda uma mensagem para o seu tabulador. A gente vai te falar, tá bom? É importante você saber qual volume você precisa para esse mês para ganhar a promoção do CRM. Com relação à promoção de recrutamento, a gente tem 3 níveis. Nível 1, mochila. 2, Hampton Beach. 3, a jaqueta. São as duas, tá? Masculina e feminina. Qual que é o foco nosso? Isso daqui tem tudo a ver com essas 2 semanas de aula. A gente precisa trabalhar a duplicação, a gente precisa trabalhar o recrutamento para ganhar essa promoção. Então, esta promoção aqui é uma promoção que a gente tem que falar todos os dias, né? Afinal de contas, ela é o reflexo dessas nossas 10 aulas que começam hoje. Se todo mundo aqui trabalhar o que vai ser falado dia a dia ao longo dos próximos 10 dias até dia 25,
com certeza todo mundo vai ganhar o nível 3 da promoção de novos consultores. E claro, depois de que o cara vira consultor, você trabalhar para fechar a supervisão. 2 novos supervisores no ano, né, de agosto a dezembro, ganha esses 2 prêmios aí, fone de ouvido mais mochila esportiva, beleza? Outro detalhe, a gente tem a promoção dos 5 ganha 6 shakes, né? Compra 5, leva 6. A gente tem que aproveitar. Essa promoção põe dinheiro no nosso bolso, é muito bacana. A gente tem a promoção de ativação de novos de clientes premium que não fizeram volume nos 3 últimos meses, ganha uma shakeira. Tem a promoção para a gente pedir indicação, que é muito top, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo desses 10 dias, porque essa promoção ela estimula a gente pegar indicações, o que vai ajudar a gente a duplicar, né? Tem tudo a ver com o nosso trabalho, tem nível 1, nível 2, 250 e 500 pontos. E, por fim, essa promoção aqui eu vou explicá-la com detalhes, que essa aqui é importante a gente trabalhar o mês todo. Comecei o mês, já tenho 3, 4, 5 clientes premium que fizeram pontos, 25, 30, 50, 80, legal. Ao longo do mês a gente vai trabalhando com esse cliente premium, vai colocar numa maratona, colocar um produto a mais, mas até o final do mês é legal ele saber que este mês vai definir qual prêmio ele está concorrendo. Se ele fizer entre 50 pontos e 100, ele vai estar no nível 1, que é a shakeira. Se ele fizer entre 100 e 150, nível 2, que é a escova elétrica. Entre 150 e 280, nível 3, que é esse blender da Cadence com a logo da Herbalife Nutrition. E se ele fizer acima de 280, aí ele está no nível 4, que é tudo, ganhar todos os prêmios. Então, pessoal, esse mês, a gente, eu vou bater nessa tecla ao longo do mês todo, com certeza, porque é o mês mais importante da gente trabalhar o mês inteirinho para a gente ir puxando nossos clientes premium para cima, né? Se ele já fez uma comprinha, legal, até o final do mês vamos trabalhar para ele chegar um nível acima, beleza? Agora vamos falar de eventos online. Galera, hoje à noite, a gente tem que mandar mensagem para todos os nossos CPs, todos os nossos clientes premium e nossos consultores. Hoje à noite a gente vai ter uma aula do professor que dá realmente um show em todo o treinamento dele, que é o professor Davi Menezes. Hoje a gente vai ter Hora Saudável às 8 e às 9 Academia de Sucesso, né? A gente teve HOM no final de semana agora anterior e nesse próximo final de semana a gente vai ter o STS Online Brasil no dia 20. E ao longo da semana nós vamos falar para vocês sobre o STS do nosso time, que a gente vai fazer também, que vai ser nesse sábado, beleza? E daí a gente promove para vocês, vocês podem colocar convidado nos 2 eventos. Por que a gente vai ter um STS do time? A gente vai falar sobre toda a estrutura online para vocês agora ao longo desses 10 dias, mas é para a gente ter um momento para a gente estar com a nossa organização, com o nosso time reunido e a gente também criar, logicamente, a gente ter, né, um momento para a gente trabalhar o nosso DNA, né? O momento que a gente está com a nossa galera. Então aqui o evento de hoje à noite, às 8 horas, Davi Menezes. Então coloca na sua agenda, manda, pega, onde que eu pego essa flyer? No site duplicável.com/tá aqui. Vai lá em flyers e pega essa flyer. E daí você manda para o WhatsApp, para o seu cliente premium, manda para o WhatsApp para os seus clientes do Espaço Vida Saudável, manda para essa flyer para a tua lista de transmissão de clientes. Por quê, Rô? Gente, todo mundo, quando termina uma palestra com o Davi, fica com o queixo caído uns 10 minutos, depois fala, vou tomar um shake. É desse jeito. Então, é muito importante a gente colocar os nossos clientes nesse treinamento, tá? Hoje, o professor Davi Menezes vai falar sobre o poder da proteína, 10 razões científicas para aumentar a ingestão deste macronutriente. E lógico, né? Ele provavelmente vai falar tudo, né? Desde quando Deus criou a proteína, mas realmente o Davi Menezes ele dá um show, todo o treinamento dele, a gente fica de boca aberta e aprende muito, muito bacana. Então, hoje à noite, Davi Menezes, e depois, às 9 horas, a gente vai ter a Beatriz Baggio, membro da equipe de Milionários, falando sobre como manter o cliente ativo por mais tempo, como você fidelizar o cliente, ok? E sobre nossa aula, hoje a gente teve a Má abrindo, falando sobre como construir um negócio com propósito. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai ter aqui uma história de sucesso, uma história muito legal, uma história bacana, de um cara que conheceu Herbalife com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, a avó dele começou a tomar os produtos. Parece a história do Mark Hughes, né? A avó desse cara começou a tomar os produtos quando ele tinha 10 anos de idade. E simplesmente a avó dele reduziu 60 quilos com os produtos Herbalife. E, né, segundo as palavras dele, com certeza isso fez a avó dele viver
10 anos a mais de vida por ter reduzido 60 quilos. Ele é do sul do Brasil, ele é lá de Nova Prata, hoje mora em Passo Fundo. Ele conheceu a Herbalife com 10 anos, a mãe dele desenvolve, a mãe e o pai, há 22 anos, são membros da equipe de milionários. Ele cresceu, né? Estudou, fez faculdade, fez engenharia de alimentos, atuou, né, no mercado tradicional, trabalhou na indústria, trabalhou na Nestlé. Teve, com certeza, os momentos dele de vida que fez ele repensar, né, o que seria do futuro, enxergando, né, a vida que os pais tinham. Mas achei muito legal que ele me contou assim, que ele olhava os pais, mas achava que assim, a Herbalife era um negócio para os pais dele. Até que ele viu molecada, amigo dele, gente que ele conheceu em eventos que é com os pais, virando milionário da Herbalife. Daí ele falou, cara, olha a vida desses caras. E ele começou a Herbalife poucos anos atrás, e ele agora esse ano, no meio de pandemia, no meio de tudo isso, acabou de se qualificar membro da equipe de 2.500 royalties. Então, galera, a gente começou hoje com a Má falando sobre como construir um negócio com propósito. Amanhã a gente vai ter Jonas Rosin, novo 2.500 royalties da Herbalife. Ele vai contar a história dele, vai contar como que foi, né, esse trabalho para a construção do 2.500 royalties, como que ele fez isso esse ano, está num momento super bacana de negócio, trabalhando muito forte com maratona. É um cara que você vê que ele tem um perfil realmente de quem vai virar presidente, fala grosso, brincadeira, mas é um cara que fala com segurança, fala com convicção, e eu tenho certeza que o Jonas será um dos próximos milionários da Herbalife Brasil, e já também vai ser um dos presidentes da Herbalife. Amanhã a gente vai ter o privilégio de poder ouvir ele contando a história dele com mais detalhes, né? E, Jonas, você já viu que a responsabilidade é grande, né? Ontem, quando eu estava batendo um papo com ele falou assim, posso participar amanhã? Eu falei, claro que você pode, né? A gente está sempre aberto para todo mundo que é parceiro nosso, que trabalha com a Herbalife, que trabalha de maneira séria, ética e íntegra, pode estar sempre com a gente participando, como todo mundo aqui sabe. Então o Jonas está aqui, né, Jonas? Estou vendo aqui você aqui, abriu o áudio. Dá só um oi para a galera saber quem é você, e amanhã você está aqui com a gente. Manda bala, fera. Acho que já te vi aqui teu áudio. Beleza, bom dia, Rodriguinho. Tô aqui sim, tô aqui prestando atenção aqui desde o início, desde a Marcela falando que também já me ajudou bastante aqui, assim como você. E pretendo compartilhar um pouquinho com vocês amanhã aí o que a gente veio fazendo aqui, um pouquinho dessa história aqui, para ver se eu consigo ajudar vocês também da maneira que eu já fui ajudado. Show de bola, fera. Obrigado, Jonas. Tamo junto. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos todos aqui para ouvir a história dele, como é que foi essa construção do 2.500 royalties. Galera, beijo para vocês. Hoje à noite, Davi Menezes, Beatriz Baggio, e amanhã de manhã, 8 da manhã, estaremos de volta aqui com o Jonas Rosin, contando para a gente a história dele da qualificação 2.500 royalties, para inspirar todo mundo aqui para o próximo nível. Beijo, galera. Obrigado, Má. E para terminar, vou abrir o áudio de todo mundo, como é de costume, para todo mundo aí dar um salve para a Má pela aula espetacular que ela deu hoje. Tá todo mundo liberado. Pode abrir o áudio. Valeu. Rainha. Parabéns, minha Marcela. parabéns, Mar. Aê, Marcela, arrasou! Fogo no fígado do amor. Esse cabelo, Marcela, arrasou. Cabelo de rainha. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Faz a escova, Tia Deu. Eu fiz com a escova. Arrasou. Arrasou. Vou copiar. Beijo, Obrigada, galera. Bom dia para todo mundo. Até amanhã. Beijo.